Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo amigável? Então, vamos falar hoje sobre o amor. E é muito bacana, né? A gente trocar essa ideia sobre o amor. Então, a gente tem, assim, conhecimento e sente, né? Muito amor dentro da gente, mas existe um amor mais profundo, né? É como se esse amor que a gente conhecesse fosse um pouco mais, quando fosse condicional. E o outro amor mais profundo, o amor incondicional. Mas esse amor incondicional habita o nosso ser interior. Então, assim, não se preocupem não, se ainda não chegou, é porque faz parte da evolução. Mas o nosso exercício vai sendo esse exercício do amor com as pessoas que a gente conhece, né? Com nossos parentes, né? Filho, filha, pai, mãe, amigos, pessoas queridas da nossa vida, né? Mas, assim, ele pode ter um aprofundamento. Quando é que a gente sente esse amor mais profundo? A gente sente esse amor mais profundo quando a gente não julga, né? Invariavelmente a gente está julgando, né? Porque esse amor mais condicional, esse amor condicional, ele é assim, é um amor muito próximo do ódio. Quando a gente está se relacionando com a pessoa, a gente se separa dessa pessoa por algum motivo, a pessoa que não quis se separar fica odiando a outra pessoa. E há segundos antes, né, poucos segundos antes, ela dizia que amava. Mas a partir do momento que ela escutou o não, ela começa a odiar. Então esse amor é um amor próximo do ódio. Porque como na Terra tudo é dual, tudo tem seu oposto, o amor também faz parte disso, né? Aqui é preto, branco, azul, vermelho, lua, sol, café, leite, amor, ódio, né? Paz, guerra, tudo é dual. Então o outro lado sempre está lá presente. E nesse amor mais profundo, esse amor incondicional, essa dualidade ela se acabou. Porque a dualidade pertence à mente. E a não dualidade é além da mente. Como a gente conhece muito a mente, a gente conhece muito o amor condicional. Mas quando a gente tem determinadas nuances, né, ou lampejos de não mente, a gente saca um pouco dessa energia do amor. Sabe aquele dia que você, por exemplo, não está querendo brigar com ninguém, que você está de boa, que você está tranquilão, perdoando todo mundo, sem nenhuma lembrança, né, de coisas velhas, né, do passado, né, má lembrança, né, do passado. Nesse momento você está vivendo, por algum períodozinho ali pequenininho, você está vivendo esse amor mais incondicional. Então esse amor mais profundo, ele é um estado de espírito. Tipo assim, ele não é um amor assim que tem uma pessoa para a gente amar. Ele é um estado de espírito da pessoa. A pessoa ama. Quem conhece, ama também quem não conhece. Esse amor que a gente ama, só quem a gente conhece, é o amor condicional. Ele é bacana, ele é legal, mas ele pode ser aprofundado. Aí vai depender das nossas possibilidades, né? Que a gente tem aqui na vida, na existência. Então, esse amor mais profundo é um amor que são lampejos, né? Em nossa existência ainda. Mas está dentro da gente, porque toda a energia do universo, ela foi construída, todas as coisas do universo, ela foi construída por essa grande energia, né? Que a gente chama de amor.
Porque é como a gente capta, né, isso, né? Como a gente vive isso na relação interpessoal. Mas é uma energia. Então a gente consegue ver esse amor muito na outra pessoa. E lembrando, quando você consegue ver ódio em alguém, quando você consegue ver amor em alguém, é porque você conhece tanto o ódio quanto conhece também o amor. E vida é espelho, né? Vida é relação. Você cresce com o outro, né? Nós somos seres interdependentes, né? Não há essa independência total como alguns acham que existe, né? Você sempre tem uma dependência, né, de alguém. E aí a dependência eu digo assim, prática, né? Por exemplo, você chegou em casa como feijão, esse feijão foi alguém que plantou, foi alguém que aguou, foi alguém que colheu, foi alguém que comercializou, chegou na sua casa, foi alguém que cozinhou e você comeu. Então, até nessa coisa mais simples do feijão, você vê que você depende de muita gente. E nesse amor mais profundo, você fica se sentindo um pouco mais completo. Então essa nossa busca de completude, na realidade é uma busca desse amor. E aí, às vezes a gente busca essa completude em coisas materiais, né? E às vezes em relações. Por isso é que dá muita confusão, né? Porque é assim, existe uma lei chamada a lei do que o semelhante atrai o semelhante. Então uma pessoa, por exemplo, que está querendo muito amar, né? Que ela sente que está precisando, né, de amor, na verdade ela está com pouco amor, né? Com deficiência de amor. E ela quer alguém para poder se relacionar. Aí quem ela vai encontrar na sua existência? Ela vai encontrar uma pessoa também com pouco amor. Entende? Essa que é a história. Então, o bacana seria se nós nos enchesse de amor e aí a gente fosse para relações, né? Porque aí a gente iria compartilhar esse amor. Porque se você está pobre de amor, você vai encontrar outra pessoa também pobre de amor. Mas se você está rico de amor por si, você vai encontrar outra pessoa rica de amor. E aí você não vai ficar o tempo todo dependente daquela pessoa. Se um dia ela for embora, você continua amando. Ela vai embora e você deseja felicidade, paz, alegria para aquela pessoa, né? Mas se você ainda está pobre de amor, você vai odiar outras pessoas. Então esse ódio aí é um ódio provando que dentro de você não conhece amor, entende? Quando você entra na energia do ódio, é que você está com pouco amor dentro de você. É muito simples isso, né? De se perceber. Então, todas as pessoas que você sentir que de alguma forma está lhe odiando, em vez de você ficar com raiva dela, tenha compaixão, porque são pessoas ainda com muita dificuldade no campo da amorosidade. Ainda não atingiram, porque as pessoas que amam não odeiam, entendeu? Verdadeiramente. E uma coisa assim também relacionada a isso, também gostaria de falar, é sobre essa busca, né? Porque essa busca que a gente tem nas outras pessoas, né? Nas coisas, né? Que a gente busca em tudo, né? Nas coisas materiais, nas coisas subjetivas, a gente busca, né? Esse amor, na realidade, essa completude, é uma completude que a gente busca dentro da gente mesmo, só que a gente externa fora. E essa completude dentro da gente mesmo é a nossa conexão com o divino. Só que a gente ainda está fazendo ainda ela buscando outras pessoas. Mas preste atenção. Quando eu falo, por exemplo, que essa conexão, por exemplo, com o divino vai lhe preencher de amor, não pode ser um escapismo, né? Porque tem muita gente aí que vai para determinados cantos, por exemplo, buscando Deus, né, nos lugares, né, assim, em locais, como porque na vida prática, na vida real, não conseguiu encontrar amor. Aí vai achando, por exemplo, que vai buscar Deus desse jeito. Não, essas pessoas estão escapando da vida real. Essa conexão que eu estou falando, por exemplo, com o divino,
É uma conexão que você faz no dia a dia, não é só dentro de um determinado local, com determinadas pessoas que pensam iguais, entendeu? Não é isso. Esse amor ele tem que sobreviver com pessoas que pensam diferente. Então, esses quadradinhos, na realidade, eles criam mais divisões do que conexões com o globo como um todo, né? Então o mundo está muito dividido porque as pessoas estão cada um no seu quadrado, né? Sabe? Muitas vezes você está dentro da família, mas você por exemplo, acha que ama seu pai, seus filhos e tudo mais, não sei o quê. Mas você não ama, por exemplo, nem a pessoa que mora, por exemplo, seu vizinho do lado, do apartamento do lado. Muitas vezes tem até intriga, né? Você não ama seu vizinho que mora na casa. Você não ama seu vizinho do lado. Então, e se você, por exemplo, acredita em determinadas coisas, está precisando de determinada crença, você acredita só que aquela crença, eu acho que aquelas pessoas, aquelas crenças é que vão chegar naqueles locais. Por isso é que tem tido muitas dificuldades nas relações, né? Porque todo mundo acha que o seu caminho é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho de todo mundo, porque todo mundo é singular, todo mundo é único. Então todo mundo vai buscar seus próprios caminhos, né? Então essa conexão com o divino, você sai do campo da crença, né? Você sai da limitação da crença. Você considera, você pode até ter uma crença se quiser, né? Que eu ainda acho um limite, mas vamos supor que você tem uma crença. Mas você não faz daquela crença um baluarte, né? O rei da cocada, né? Você considera que todos os outros caminhos são massa, que os outros caminhos também são umas buscas, né? Respeitáveis. Que essas pessoas estão do mesmo jeito como você ainda, né? E aí tem uma história muito engraçada com relação a isso, né? Eu vou contar para vocês que é muito engraçado. Tinha um mestre espiritual, que eu não esqueço o nome dele, mas geralmente essas histórias são lá pro lado do Oriente, né? E o discípulo dele estava próximo dele. E aí, esse mestre vivia num lugarzinho, né? Pequenininho, na casinha dele lá. E tudo que o mestre ia fazer, seja cortar uma lenha, qualquer coisa que o mestre ia fazer, o discípulo olhava e falava para ele assim, o discípulo era mais novo, o mestre velho, né? Aí dizia assim, mestre, isso pode ser feito de uma forma melhor. Aí ele fez isso uma vez, aí o mestre foi fazer uma outra atividade, aí o discípulo foi lá novamente e disse, mestre, isso pode fazer de uma forma melhor, pode ser feito assim, assim, assado. O mestre só escutava, ficava olhando para ele. Na terceira vez, que o mestre estava fazendo uma outra atividade, o discípulo disse, mestre, essa coisa pode ser feita de uma outra forma, melhor. Como o mestre era velho e o discípulo era jovem, o mestre respondeu assim para ele, meu filho, eu não sou tão jovem para saber tanto. Não sei se vocês conseguem sacar, né? Que muitas vezes as pessoas, por exemplo, são muito jovens, né? E aí jovem, não estou falando só em idade, né? Porque a pessoa pode ser jovem, mas em idade, mas profundamente inteligente, né? Dentro de si, consegue ver onde é que tem luz e onde tem escuridão, né? No caso desse discípulo, não conseguia ver a luz dessa outra pessoa, né? Que eu estou chamando de mestre. E ele não era tão jovem porque, por exemplo, os jovens em geral, por exemplo, as pessoas mais, como é que se diz, primária, né? Eu não chamo de infantil, né? Mas que são primárias, elas sempre têm um arrobo de achar que entendem das coisas, né? E as pessoas que já sabem das coisas, que têm uma experiência de vida, que têm uma sacação das histórias, não são, não vão por esses caminhos, né? Porque geralmente quem sabe pouco tem uma tendência a se fechar. E as pessoas que sabem realmente das coisas, elas são mais flexíveis, entendeu? Porque elas sabem que o aprendizado ainda é infinito, né? Então, assim, na história do amor, é a mesma coisa. Então, se você já teve alguns momentos de tranquilidade interior, como é que é esse momento? É tipo assim, sabe? Você por exemplo, que lida... As pessoas que lidam muito, por exemplo,
com outras pessoas, né, exercitam um pouco disso, né? Se elas, por exemplo, não estão tratando as pessoas somente como um comércio, né? Como uma forma de ganhar dinheiro, né? Mas se elas têm uma profundidade, ela tem uma compaixão, ela tem uma comunhão com aquela pessoa, né? Com que ela está cuidando. Então sejam essas pessoas. Então sejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, você consegue sacar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem prático, assim, que não sei se vai ser muito estranho para vocês, né? Por exemplo, no resgate de pessoas que estão em zonas desencarnadas, né? Que estão em zonas de sofrimento profundo, você percebe nelas, e aí eu já falei isso para você, né? Independente do que a pessoa teve na Terra, né? Do cargo, do dinheiro, de todas as coisas materiais, né? Você sente, primeiramente, você sente dentro delas um profundo arrependimento, né? Da arrogância que cometeram aqui enquanto encarnados, né? Da prepotência, né? Da forma sacana, né? Que fizeram com outras pessoas, né? Por terem algumas coisas materiais e o desprezar as que não têm, né? Essas pessoas se arrependem profundamente e elas vão para zonas difíceis, né, no campo espiritual. Eu já falei isso, mas só para dar um exemplo assim sobre a história do amor. Então, quando você faz o resgate dessas pessoas desse campo, você além, por exemplo, de ver, você sabe, quando você entra em contato com elas, você sabe a história. Sabe se ela matou, se ela foi cruel, se ela foi orgulhosa. Algumas vezes você sabe a profissão, sabe de várias coisas, né? Sabe se pertenceu a um clã, se pertenceu a outro. Você sabe várias coisas sobre essas pessoas, porque você entra em contato, você saca isso. Mas como é que é o trabalho, por exemplo, com essas pessoas? Elas são resgatadas, né, pela espiritualidade desses campos, se aproxima do seu campo, porque você colabora também. É uma equipe, né, trabalhando para resgatar essas pessoas, não uma só pessoa. É um trabalho de equipe. Mas o que é que você sente? Você sente que na espiritualidade não há julgamento com relação àquela pessoa. Porque a espiritualidade tem compreensão de que elas vão ter outras oportunidades para não cometer aquelas mesmas besteiras que cometeram no passado. E a gente encarnado que está trabalhando com elas, a gente fica assim, tipo assim, dentro da gente, num cantinho muito mais reservado interiormente, para poder receber essas pessoas no seu campo. Então você não entra, aí você fica num cantinho, é como se você, por exemplo, ficasse dentro de você, mas assim, bem suave, bem tranquilo, sabe? Sem nenhum julgamento. Igualzinho a. Porque se você entra, por exemplo, no campo, por exemplo, de julgar ou resistir, né? Porque o ego, né? Ego é resistência, eu já falei isso para vocês, né? Você entra no campo do ego, você não consegue, por exemplo, dar muita brecha dessas pessoas entrarem no seu campo para você poder ajudar elas, entendeu? Então você tem que realmente ficar bem de boa, internamente muito receptivo, né? Então, é aí por que eu estou falando sobre o amor, né? Porque nesse momento que você está bem receptivo, você não julga aquelas pessoas, mesmo sabendo as histórias delas. Pelo contrário, você vê o sofrimento que elas estão passando e você vê que essas pessoas merecem compaixão e não julgamento. Elas já estão sofridas demais, já passaram anos e anos nesse campo de sofrimento. Então, quando eu estou falando sobre o amor, que é o tema desse vídeo, você sente isso, por exemplo, eu já falei, por exemplo, que a gente sente isso também na vida, assim, né, no cotidiano com as pessoas. Mas nesse trabalho especificamente, que é de certa forma, é uma meditação passiva, você entra para um campo amoroso, sem julgamento, sabe, sem avaliação de nada, você sai um pouco do campo do ego. Aí quando você sai para o campo do ego, você vai para a energia do amor. Essa energia do amor é a energia de Deus, é a energia divina, a energia da existência, que são nomes do mesmo campo energético, né? Então, Deus é essa energia amorosa. Então, quando a gente
a gente dá essa quietude para não julgar o outro, para não entrar nesse campo, por exemplo, de desmerecimento das pessoas por qualquer situação financeira ou intelectual, ou qualquer outra besteira dessa, que é tudo, isso é tudo, como é que se diz? Não vale nada, né? Isso não vale nada, né? Quando você entra em contato com a energia divina, você vê que tudo é superficialidade. A intelectualidade é superficialidade, o julgamento, a prepotência, a arrogância, é tudo coisas infantis, né? Que as pessoas acreditam demais nessas coisas, né? O cargo, sabe, a profissão, tudo isso é infantilidade. São prisões ainda, né? Que nos distanciam ainda desse verdadeiro amor. Então, quando você entra nesse campo de energia, que você ajuda essas pessoas, quando termina esse trabalho, você está tão cheio. Essa meditação leva você para um campo cheio de amor. Aí você tem, né, que eu tinha falado para você, vislumbres, né, desse amor. Se a gente tem esses vislumbres desse amor, é porque esse amor, na verdade, ele existe como um todo, né? Ele existe, né? A gente está caminhando para lá. Então, quando a gente se distancia um pouco do ego, o ego é o julgador, o ego é a prepotência, o ego é a doença, o ego é... o ego produz todos esses conflitos que tem aí. Eu já falei, ele é muito bom para ganhar dinheiro, está no mercado, mas você não é ego. A gente é essa essência mais amorosa que eu estou chamando, a essência divina, né? Essa é a energia da gente. Então, minha gente, é muito massa essa energia, sabe? Então, se você, por exemplo, já sentiu, certo? Quando você está vendo o mar, quando você está vendo o sol, quando você está conversando com um amigo verdadeiro, com seu companheiro, com seu filho, você sente essa energia dentro de você, saiba que essa energia, a gente pode sentir mais ela mais tempo, né? Não só vislumbre, né? A gente cada vez mais exercitando essa energia amorosa, ela vai crescendo dentro da gente. Então o que é que eu recomendo vocês para terminar esse vídeo? Meditação. Essa meditação passiva é muito bacana, sabe? Onde você entra dentro de você, sai um pouco do pensamento, fica acompanhando sua respiração entrando e saindo, sai de qualquer energia de julgamento. Aí você, quando termina essa meditação, você sente-se tão bem, volta tão, sabe, tão legal. E essa energia que é a verdadeira energia das curas, né? Curas, principalmente as curas espirituais, principalmente as curas psicológicas. Então, esse é o caminho da gente ir curando, sabe? Então, assim, o amor realmente. O amor é muito belo, né? Amar é belo, né? Não é nem o amor, né? Amar, né? Assim, no verbo mesmo, né? De fazer, né? De exercitar essa energia. Aproveitem, né? Amem muito, né? Não se arrependam, né, de amar, não, né? Quanto mais amor você tiver dentro de você, mais em paz você vai ficar. Muita luz, muito amor para vocês, né? Como dizia os hippies, né? Muita paz e muito amor.